Bom dia, gente. Vamos orar aqui, começando a nossa aula. Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por esse domingo. Obrigada porque estamos reunidos aqui para mais um tempo de estudo da Tua Palavra. E sempre é maravilhoso que possamos, Deus, aprender aquilo que o Senhor deixou para nós. E sairmos daqui, Deus, sabendo que na liderança, o mais importante que temos que investir é o nosso coração, Senhor. E que o Senhor nos ensine isso a cada momento e nos lembre através do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Então, lembrando da nossa aula, que é tratando o coração do líder, que tudo na liderança se trata primeiro do nosso coração. E foi passada uma tarefa para casa semana passada. Quem por acaso não fez, você faz, porque essas tarefas estão sendo pontuadas na apostila, elas são parte da sua nota dessa matéria no CENIB, tá bom? Então a gente já teve a tarefa retrasada, a tarefa passada, e hoje vamos ter outra no final da aula. Nessa tarefa da aula passada, você tinha que escrever sobre as condições do seu coração. Lembram disso? Que algumas vezes na vida, aliás, poucas vezes, as pessoas têm parado. Então, muitas vezes, as pessoas, na sua liderança, elas investem em tudo. Investem em treinamento, em conhecimento, em serviço, mas não investem no seu coração. Não param para pensar sobre o seu coração, o que está no seu coração, não é? E nós já vimos aí algumas coisas, temos visto toda semana. E a tarefa foi você justamente parar e olhar para dentro do seu coração e ver aquilo que está ali. Como você tem lidado com as coisas que acontecem? Como você tem lidado com a sua vida, com as situações? Qual a importância que você tem dado para os seus sentimentos? Qual tem sido o seu comportamento frente às dificuldades que você passa, às lixas de Deus no seu coração? Como você tem reagido? Então é um momento que você teria que parar para fazer isso, tá bom? E depois a segunda parte da tarefa era dar para alguém da sua total confiança, porque Deus quer que a gente aprenda a compartilhar e tenham pessoas, não é, que compartilhem do que está no nosso coração, pessoas da nossa confiança que vão poder nos ajudar. E hoje nós vamos falar sobre condições negativas do coração. E a gente vai fazer um exercício, já em dupla. Eu já vou estar falando sobre esse exercício. Mas antes eu quero pegar uma frase da Joyce Meyer que eu gosto muito, que eu quero que vocês anotem aí na apostila de vocês. Porque quando a gente fala de liderança, do coração do líder ministerialmente falando, embora várias pessoas tenham me dito aqui que estão aplicando tudo isso aqui no trabalho. Semana passada tem uma amiga nossa que ela está transferindo a empresa para cá. E ela falou que tudo que ela está aprendendo aqui no curso, ela está usando na empresa dela. Ela está ensinando para os funcionários, ela está praticando isso, está dando um treinamento dentro da empresa. Então, os princípios de Deus, não é? Eles são muito assim preciosos e aproveitáveis para toda a nossa vida. E eu já ouvi mais pessoas falando também que estão aproveitando isso na sua liderança aí fora, não é? Porque é para a nossa vida, né, gente? Então, eu quero ler essa frase aqui. Nosso grau de espiritualidade é medido pela nossa obediência imediata à palavra de Deus e pelo modo como tratamos os outros. Então, se a gente quer saber, não é? Se a gente é uma pessoa espiritual, será que eu sou um líder espiritual realmente? Será que eu sou uma pessoa que estou realmente no espírito? Então a resposta para isso é o nosso nível, meu nível de obediência imediata à palavra de Deus e a forma como eu trato os outros. É um pacote completo, não é? Lá no Nova Kids a gente ensina para as crianças, né, Elô? Sobre obediência. E a gente fala que a obediência, a gente ensina para as crianças, obedeça imediatamente, completamente e sem reclamar. Serve para a gente? Obedecer, não é? Imediatamente, completamente
e ainda sem reclamar. E serve para criança, serve para adulto, serve para a nossa vida. Então, se a gente está falando aqui de coração o tempo todo e a gente está falando de liderança, então tem um nível, não é, de espiritualidade que a gente quer buscar. Que nível é esse? Obediência. O nível de uma obediência à palavra de Deus, não é, inegociável. E a frase fala: nosso grau de espiritualidade, para quem quer anotar, eu vou ditar então, tá? Nosso grau de espiritualidade é medido pela nossa obediência imediata à palavra de Deus e pelo modo como tratamos os outros. Da Joyce Meyer. Já? Tá pronto isso aqui? Antes da gente dividir no exercício que a gente vai fazer em dupla, eu quero pedir, Eduardo, você pode me ajudar na leitura de Marcos 4, 35 a 41, fazendo favor? Quero só deixar esse texto para a gente pensar nele. Atos 4, 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Os barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e chamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completamente bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Qual que é a parte que eu quero destacar aqui nesse texto que a gente acabou de compartilhar? É a parte que mostra uma paz e uma tranquilidade no coração de Jesus, na hora da tempestade. Dormindo tranquilamente, sabendo que naquela hora não precisava ter medo. Quando estava acontecendo uma tribulação, quando estava passando por uma tempestade. Então é possível a gente passar por uma tempestade tendo uma paz no nosso coração? Sim. Sim. E esse é o alvo, não é? Esse é o alvo quando a gente fala em tratar o coração do líder, porque o nosso coração, que é o coração do ser humano, ele tem a tendência natural à condição negativa. Diga, tendência natural à condição negativa. Então a gente precisa pegar a nossa tendência natural, uma condição negativa do coração, e substituir pela verdade da palavra de Deus, que foi o que Jesus fez ali com os discípulos. Ele deu um avivamento na mente deles, não é? Por que vocês estão com medo? Qual que é o motivo? Está faltando fé para vocês? Então a paz no nosso coração, ela vai ser um resultado da nossa fé. Diga, uau! Gente, isso aí é para balançar, não é? Para balançar o nosso coração realmente. Eu quero agora que vocês, em dupla, a gente vai estar pesquisando. Nós temos ali, ó, eu vou ler de 1 a 12 na apostilinha de vocês. Ó, condições negativas do nosso coração. Que Deus quer que a gente aprenda a olhar o nosso coração, examinar e ver o que não está bom, gente. O ideal é que a gente aprenda a fazer isso sozinho. Mas quando a gente não consegue, a gente pega aquelas pessoas que convivem com a gente, que conhecem a gente, ou até mesmo a ajuda de um conselheiro, de alguém mais experiente, de alguém que vai ajudar a gente a enxergar o que tem no nosso coração. Parece óbvio. Não é uma coisa meio estranha você pensar que alguém pode te ajudar a enxergar o que está dentro do seu coração? Mas às vezes a gente não enxerga. Eu tenho visto cada vez mais que tem coisas no nosso coração que a gente precisa da ajuda de outros para descobrir o que está lá dentro, que às vezes a gente não enxerga.
Por isso, né, Deus nos coloca em comunhão. Então, vamos ver aqui. Nosso coração pode estar com dureza. Então, pode ser um coração duro, pode ser um coração idólatra, pode ser um coração orgulhoso, pode ter desdenha no nosso coração, pode ter amargura e ofensa, coração tolo, indeciso, desanimado, ansioso, coração questionador, coração ciumento, coração ganancioso. Isso aqui são algumas coisas que nós vamos estar vendo na palavra de Deus, de característica negativa no nosso coração, que a gente tem que substituir pela obediência imediata à palavra de Deus. Que a primeira coisa é reconhecer, é dar nome para o que está no nosso coração. Realmente isso que está no meu coração é ciúme. Realmente isso que está no meu coração é uma idolatria. Alguém está tendo mais importância na minha vida do que Deus. Realmente o que está sempre no meu coração é uma indecisão. Eu nunca sei para que lado eu vou. Realmente o meu coração é um coração questionador, que sempre questiona tudo o tempo todo, cansando as pessoas e a si próprio. Então, vamos agora em dupla, vocês vão ver. Para cada característica negativa dessa, vocês vão pegar o texto bíblico, tá? Como que eu sugiro vocês fazerem que vai ser mais fácil? Ao invés de vocês procurarem duro e ficar lendo um por um, não funciona. Peguem a referência, Provérbios 12, 25, a primeira. Fala de um coração o quê? Aí vocês vão lá e vão procurar ali a característica correspondente e marcar, tá bom? Em dupla, 10 minutinhos para vocês fazerem agora isso juntos. Tentem falar baixinho, tá? Algumas pessoas na sua pesquisa bíblica aí agora, né, estão descobrindo no mesmo versículo várias características de coração. Aí como você faz? Você vai lá do lado do parênteses, você coloca mais de um número, põe fora do parênteses. A apostila é sua, você pode riscar, rabiscar, tá bom? E a palavra de Deus é mina. A gente garimpa. Eu vou pedir pro Eduardo. Você tá ainda com o microfone aí? Gente, a maioria já terminou e o pouquinho que ficou faltando aí, a gente vai completar junto, tá bom? Importante você saber, eu tô numa posição aqui, o slide tá no meu rosto ou não? Não, né? Então tá. E todo mundo tá conseguindo me ver? Quem tá ali também, daquele lado? Sim? É importante você saber que um mesmo versículo da palavra de Deus, a palavra de Deus é uma mina, não é? E a mina a gente faz o quê? Garimpa, não é? Então, de repente, você vê uma coisa agora, você vê outra coisa depois. Então, não fique preocupado na hora que a gente for passando aqui com, tá certo, tá errado. De repente, aquele mesmo versículo traz vários ensinamentos. Então você vai acrescentar com aquele que você ainda não tinha percebido, você acrescenta agora a numeração. Aonde você vai focar? Você vai focar na característica, naquilo que a gente precisa enxergar quando se passa no nosso coração, né? Naquilo que não é saudável. E o incrível é que algumas vezes a nossa resistência. Esses dias eu ouvi uma pessoa, era uma palestra, e uma pessoa estava ensinando, o professor, né, ensinando como se faz uma análise. Aí a pessoa perguntou assim, mas qual a chance de erro uma análise, né? Análise ali do que está no sentimento da pessoa, do que está na mente dela, no consciente, no subconsciente. Qual que é a margem de erro? Como que você sabe, perguntou para o analista, quando que está certo ou quando está errado? Aí ele deu uma resposta que a resistência, quando a pessoa resiste muito, a atitude da pessoa, que é a resistência, aquilo que está sendo falado, normalmente é a indicação de que se está indo no caminho certo. Então, se você resistir muito a alguma característica dessa aí, quando você olhar para o seu coração, alguém falar para você, olha, acho que você está com o coração duro. Aí você fala, não, meu coração não está duro. Quem é você para falar que eu estou com o coração duro? Comece a pensar se talvez você não esteja mesmo
com um coração duro, né? Porque aquilo que a gente resiste demais, talvez seja uma defesa que a gente ergueu na nossa vida e que cai naquilo que eu falei no início da aula, que cada vez eu vejo que é mais provável de acontecer do que a gente imagina, que é da pessoa não saber o que está no coração dela. E às vezes o outro, né, pela convivência, pela sensibilidade, pela experiência, enxerga e a gente não. Então, quando você vê cada característica dessa, é importante você olhar para a sua vida e você ter alguém de Deus, não é? Alguém com discernimento, alguém temente ao Senhor, conhecedor da palavra, para também te ajudar nisso aqui, para também te ajudar a melhorar, a alcançar aquilo que Deus tem para o nosso coração, para o seu coração. Tá bom? É a ajuda do irmão para nos ajudar a enxergar. A primeira característica negativa que pode ter no nosso coração está lá em Hebreus 3, 7, 8, que é o coração que ouviu a voz de Deus, que escuta a palavra e faz o quê? Endurece. Aí você vai pensar, eu não tenho coração duro, nossa, eu já me converti tem anos, eu sou obediente à palavra. Aí a pergunta é, você está disposto a obedecer essa palavra de capa a capa? Cada vez que se revela uma verdade, você dá lugar realmente para ela no seu coração? Para cada verdade dessa palavra, essa palavra quando entra, quando ela é lançada, ela entra facinho no seu coração ou tem a resistência? Daquilo que você fica ali resistindo, e algumas coisas entram, outras coisas não entram. E aí muitas vezes vem a rebelião, não é? Que é algo contra aquilo que Deus tem pra gente. E às vezes é uma rebelião no pensamento, na emoção, que se manifesta ou não em forma de atitude. Mas a dureza de coração, ela passa também pela incredulidade. Porque o nosso coração pode se tornar duro quando a gente deixa de acreditar. Quando a gente deixa de acreditar na esperança que Deus tem para nós, quando a gente deixa de acreditar na verdade. Lembra lá de Jesus dormindo no barco? Ele acreditava que nenhum mal aconteceria. São várias formas da gente observar a fé e um coração onde a palavra entra facilmente. Algumas pessoas, por terem sofrido muito na vida, por terem lutado muito na vida, por terem passado por muitas provações e dores reais, desenvolveram uma barreira sem perceber, que endurecem o coração em momentos que se sentem ameaçadas. Não é todo o tempo, mas em alguns momentos endurecem o coração. Então a gente precisa, não é, ter esse hábito de olhar para o nosso coração e ver se a gente realmente está ouvindo a voz de Deus, que diz o rumo que a gente tem que ir, que dá esperança para o nosso coração, que traz a verdade, ou se o nosso coração está endurecido, tá bom? Próxima. Anotaram aí, né? Que esse coração duro lá em Hebreus. Próxima característica negativa que você tem que vigiar no seu coração. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Também, de novo, a gente lê isso aqui e a gente pensa, que bom, 0 bala, não sou idólatra, ótimo. Meu coração não tem essa condição. O que é que te tira do prumo? Sabe que às vezes a nossa própria opinião pode ser a nossa idolatria? Porque se a palavra de Deus diz uma coisa, e eu penso, acredito ou digo outra, então eu estou idolatrando quem? A mim mesmo, meu próprio pensamento, meu sentimento está à frente do que Deus diz. Consegue perceber a incoerência e a armadilha? Idolatria não é só o dinheiro, a imagem, o filho, o marido, a esposa, a fama, o ministério. Daria uma lista, não daria? De coisas que poderiam estar ocupando o lugar de Deus na nossa vida? Sim.
mas nossos próprios pensamentos e nosso julgamento. É aquilo que o Jefferson falou lá no culto da manhã, o homem que não se perdoava. A gente sempre fala de cura, mas é algo também além da cura. É um coração que precisa olhar para a palavra de Deus e deixar ela dar a palavra final. Eu não posso dar a palavra final. O veredito não é meu. Senão eu estou me colocando na frente de Deus. Então é muito amplo essa questão da idolatria. Vocês vão para casa, na tarefa de casa, que tem alguns textos no final para você relacionar com o tema da aula de hoje, eu sugiro que você passe por todas essas condições negativas do coração e amplie, escreva sobre elas, não é? Você é um estudioso da palavra de Deus, você vai para a palavra, você lê e Deus mostra para você. E aí você vai completando, olhando para a sua vida, olhando para com quem você convive, olhando para as pessoas que você ensina e pensando como ajudá-las, aquelas que você aconselha. Então, perceberam que eu não vou ficar aqui falando de coisas que vocês já sabem. Não é? Que pode ser idolatria na nossa vida. Mas eu quero alertar por isso que se comenta menos. Que é a minha opinião, o meu pensamento e o meu sentimento estarem muitas vezes na frente do que Deus diz. 3. Orgulhoso. Coração orgulhoso. Quantos textos desse aí dá para colocar do lado desse parênteses, né? Farei calar ao que difama o próximo às ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Eu tenho uma opinião particular. Eu penso que todo ser humano, na sua natureza, se fosse fazer uma cirurgia para olhar dentro do nosso coração, eu acho praticamente impossível não achar em orgulho, algum tipo de orgulho em algum coração. Porque o orgulho, ele envolve tantas áreas da nossa vida, que eu quase aposto 100% que todos nós temos que vigiar. Uns mais, outros menos. O que é um coração orgulhoso? Fala aí por quem está do seu lado rapidinho. Como você definiria um coração orgulhoso? Já? Vamos ver aqui. Gente, vamos ouvir aqui. Rafa, o que vocês definiram? Vamos ouvir aqui. Nós falamos que o coração orgulhoso é aquele que não reconhece as falhas, acha que não precisa mudar, que não precisa de Deus e nem dos outros. Ótimo! Quem mais quer compartilhar? Jennifer, o que vocês falaram aqui sobre coração orgulhoso? Que, além do que a Rafa já falou, também que são pessoas teimosas, porque teimosia também é raiz de orgulho, pessoas obstinadas que querem passar por cima para chegar no seu objetivo, porque não podem assumir que são orgulhosas, né? Muito bem, vocês estão craque. Fala pra gente, Vitor. Um outro ponto aqui é o coração orgulhoso é aquele que não aceita uma opinião contrária. Sempre a sua opinião é a final. O que você chama de coração orgulhoso, Gabriel? O que vocês conversaram? A gente conversou que um coração orgulhoso não é ensinável. Quanta coisa, não é, gente? Tudo isso é coração orgulhoso? Aí, se eu for pedir para levantar a mão, alguém se identificou em algum desses pontos, não precisa levantar a mão. Mas a gente conseguiria falar muito mais aqui de um coração orgulhoso, não é? Eu tenho treinado algo, porque o líder precisa vigiar. Todo líder, gente, olhos de líder são olhos que enxergam longe, ou não é? Você está liderando a sua casa. Quem enxerga quando pisa em casa, enxerga tudo. É assim, gente, não é assim? Você lidera a sua casa. Então, uma visita vai chegar na sua casa, ela vai enxergar tudo? Não, você sabe como que o negócio anda, então você entra, você enxerga tudo. A gente viajou, ficou terça, quarta, quinta, sexta. Chegamos terça-noite, voltamos ontem à noite. E eu pisei no portão de casa. E olha que eu não sou pessimista e eu não sou reclamona, mas eu tenho cuidado, cuidado para falar menos. Vou dizer o que e já explico. Eu entrei no portão de casa, a primeira coisa que eu vi foi um formigueiro gigante na grama.
Aí eu olhei e falei, nossa, que formigueiro gigante. Aí veio assim na minha cabeça, cuidado com a próxima palavra que você vai falar. Por quê? O que a gente faz quando entra em casa? Nossa, quanto cocô na grama que o cachorro do vizinho fez. Ou entra na garagem e ventou essa garagem. A gente vai pensando, né? Ventou, essa garagem está imunda, tem que limpar. Aí a gente entra em outro lugar. Nossa, aqui ficou fechado, está cheio de mosquitinho. Encheu de mosquitinho, aqueles mosquitinhos que às vezes aparecem no banheiro. É automático ou não é? A gente, onde é o nosso setor, seja em casa, seja no trabalho, não é automático as coisas virem na nossa cabeça? Mas não é tudo que vem na nossa cabeça que a gente tem que falar, porque senão vai se tornar insuportável viver com líder, com quem lidera, com quem tem esses olhos pela experiência, pela convivência, pela prática. Então, por isso que eu falei que eu tenho treinado falar só o que realmente importa. Que vai fazer a diferença. Porque uma também das características do coração orgulhoso é muitas vezes ele sabe, eu cheguei aqui, esse coração está aqui. Se é muito importante esse coração estar aqui para a minha aula, é muito importante, então eu vou tirar ele, se é muito importante ele estar aqui, suponhamos, eu vou tirar ele daqui e vou botar ele aqui. Por quê? Porque vai fazer diferença na minha aula. Mas se não vai, o coração orgulhoso, ele tem sempre um jeito melhor de fazer as coisas e ele vai sempre querer falar o jeito dele. O coração orgulhoso é muito próximo do egoísmo, porque tem que estar tudo do jeito dele e às vezes não leva em consideração a vivência do outro. Não precisa ser tudo do nosso jeito, a gente sempre brinca, né? Se vocês pensarem que todas as músicas que cantam na igreja são do nosso gosto, não. Todas as danças, né, Felipe? Quantas vezes a gente escolhe uma música que nem é o nosso gosto, né? Para o sonho de Natal? Várias vezes, não é o nosso gosto pessoal, não é assim? Mas é o que vai ser melhor para todo mundo. Então, o coração orgulhoso, ele pode se tornar um coração obstinado, um coração que quer sempre fazer a sua própria vontade e faz quem está perto sofrer. Porque quer tudo do seu jeito, tem tudo do seu jeito. E eu tenho visto que muitas vezes, pela experiência, às vezes o jeito do líder realmente é melhor. Mas às vezes eu estou num ministério e eu vejo uma coisa feita de um jeito e quando eu vou falar, eu paro e penso, mas isso aqui vai fazer diferença? Não vai fazer tanta diferença. É uma outra forma de fazer, mas não vai prejudicar. Vamos deixar então. Então eu também estou treinando isso na minha vida. O que realmente vai fazer a diferença, vai atrapalhar? Então o coração orgulhoso, ele tem dificuldade também em ser contrariado, porque ele quer tudo do seu jeito, e a gente não vai ter tudo do nosso jeito, nem em casa, nem na igreja, nem no trabalho, nem em lugar nenhum. Só vai ter uma coisa do nosso jeito, quando a gente fechar a porta do quarto e ficar sozinho até alguém chamar. Aí é do nosso jeito. Muito bem, coração orgulhoso, marcaram ali? Que Deus não vai tolerar. Então diga, tenho que dar meu jeito. Tem que enxergar o orgulho. Tem que aceitar a limitação do outro. Gente, tem coisa que é limitação. As pessoas têm a sua limitação de tempo, de organização, de capacitação. Vamos para o próximo. Coração desdenhoso. Você dirá, como odiei a disciplina. Como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, não escutei os que me ensinavam. Não me importei. Uma vez uma jovem falou para mim, eu não aprendo com conselho, eu só aprendo quebrando a cara. A gente pode somar, né? Orgulho, duro, mas é um coração desdenhoso. Coração desdenhoso é aquele que a gente tem e entrega a verdade de Deus. E a pessoa sabe, é diferente do coração duro. Ela sabe, ela reconhece, mas ela não está nem aí. Eu já ouvi pessoas falarem para mim, pessoas cristãs, pessoas líderes. Eu sei o que é certo, mas eu não vou fazer.
Porque eu estou com muita raiva? Porque eu cansei? Porque eu não aguento mais? Porque o meu jeito aqui importa. Então, coração desdenhoso que faz pouco caso daquilo que é ensinado. Vamos para o próximo? Oi? Alguém falou? Próximo. Coração amargo, ofendido, incapaz de perdoar. Cada coração conhece sua própria amargura e não há quem possa partilhar sua alegria. O coração amargurado, o coração ofendido, o coração que não perdoa, o coração ressentido, não há quem possa partilhar alegria, não tem alegria nesse coração. Pode ter conhecimento, inteligência, potencial de vida, trabalho árduo, capacidade, mas é uma característica negativa no coração que trava a pessoa. Diga, trava. Gente, não pode ter pessoas que a gente não fala, que a gente não suporte conviver. Não é? A gente tem que perdoar no coração. A gente pode escolher com quem a gente quer conviver, isso é uma coisa. Mas não suportar conviver, e se Deus colocar ali na nossa vida por algum motivo? Nosso coração tem que estar pronto para perdoar dentro da igreja, principalmente em casa, na família. A igreja somos nós em todo lugar. Então é inadmissível a gente ter coisa mal resolvida uns com os outros, não é? Coração amargo e ofendido. Eu sempre repito, tem duas formas de resolver isso aí. Uma, resolve com Deus. Eu estou com um problema com a Rafaela. Eu tenho que sempre chegar para a Rafaela e falar? Não, eu posso ir lá, orar, analisar a situação. Nossa, a Rafaela falou isso assim para mim. Tá, mas qual que é o problema? Eu morri? Estou viva? Não, estou viva. O que ela falou é verdade? Então vou me endireitar. O que ela falou eu não concordo? Não, agora eu não concordo, mas foi assim que ela entendeu. Então, vale a pena eu ficar aborrecida com ela? Não. Por quê? Porque ela é minha irmã em Cristo. Por quê? Porque ela é uma bênção. Então, vou deixar para lá. Resolvi com Deus. Precisa ir lá falar com a Rafaela? Se eu mesma conseguir ver o que estava no meu coração e resolver ali com Deus e ficou realmente em paz? Hein? Precisa? Não. Ficou tudo bem? Passou? Mas, se aquilo ali não está bem resolvido, aí sim eu vou lá e vou conversar com ela. Vou falar, Rafaela, poxa, você falou aquilo ali para mim, eu fiquei tão chateada, eu não falei para ninguém. Mas eu até esperei para ver se passava, pedi para Deus lá no meu coração, mas eu não consegui. Vamos conversar? O que você quis dizer com aquilo? Foi isso mesmo que você ouviu. Pode acontecer, gente. Eu sempre falo para quem está ofendido, para quando vai falar com outro, se preparar. Eu falo, se prepara, porque pode ser que venha mais ofensa. E aí? Aí você vai pecar? Se você não tem estrutura, ou leva alguém com você, jejua e ora, leva um pacificador junto para o negócio não piorar. Por quê? Porque se a gente deixa uma amargura e uma ofensa no nosso coração, aquilo vai travar, diga travar. Vai travar o nosso desenvolvimento como ser humano. Não é só a nossa liderança, é a nossa vida. Vai travar a nossa vida. Então, a gente precisa estar limpando aí o nosso coração. Sexta característica. Vocês estão acompanhando a referência, né? A sexta característica. Fala aí para quem está do seu lado. O que é um coração tolo? Compartilha com quem está do seu lado. Já? Muito bem. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Vou por aqui. Grace, o que você falou que é um coração tolo? Que o tolo, ele seguia só por ele mesmo, ele não seguia pela palavra. É o que ele quer, é o que ele acha. Muito bem, o tolo seguia por ele mesmo. Nego, o que você falou ali que é tolo para Marli? O que vocês conversaram? Tolo é aquele que é sábio aos próprios olhos. Nossa, muito bom. João, o que você e a Márcia conversaram? Eu acho que o tolo é o que não sabe ouvir, principalmente não sabe ouvir, né? E toma as decisões precipitadas. Gente, quanta coisa, quanta fonte de sabedoria em cada palavra. Vocês estão vendo aí? Como que às vezes a gente pega um conceito
e olha só para aquilo ali, e aí o que acontece? Dani e Isley, o que vocês falaram aí sobre tolo? Falamos que é que ele guia por ele mesmo, ele acha que ele tem toda a razão. Guiado por ele mesmo, não é? O tolo, a gente viu aqui, né? Várias definições de tolo, mas uma das que a gente vai destacar é falar sem pensar. Ou falar, pior de tudo é que às vezes pensa demais e fala besteira. Falar sem submeter seus pensamentos a... Diga, ao filtro. Ao filtro. Porque é pra gente falar, não é? O que é pra gente falar? Fruto do pensamento, né? Tudo que é puro, de boa fama. A gente vai falar, lembra algumas pessoas que fizeram relacionamentos saudáveis, mas lembra que o objetivo do que sai da nossa boca é promover a pessoa? Lembra? E aqui em liderança do coração, o objetivo do líder é tirar o melhor da pessoa e não o pior. Ele pega o pior para ajudar a pessoa a crescer, a tratar, a melhorar, de forma que ela se torne melhor e não de forma a humilhar. E o tolo é aquele que usa a boca demais e indevidamente. E o tolo também é aquele que toma atitude sem planejar, no impulso, sem pensar, sem se aconselhar, pela emoção, pelo sentimento, pela sua razão. Quanta coisa, né? Próxima. Indeciso. Eu gosto desse versículo, eu aprendi esse versículo criança. E eu ficava imaginando, né? Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa. Está falando para aquele que tem fé pedir, né, que quer alguma coisa, pedir para Deus com fé. Aí continua assim, não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. A pessoa que tem mente dividida, indecisa, um dia está assim, outro dia está assim, um dia quer isso, outro dia quer isso. Um dia olha para cá e quer ir nessa direção, no outro olha para lá e quer ir na outra direção. Essa pessoa que é dividida, indecisa e instável, você não sabe como ela vai ser hoje, amanhã ou depois, não pense que receberá alguma coisa do Senhor. O tempo todo indeciso, o tempo todo sem rumo. Sabe o que é interessante? Que tem mente dividida e é instável, está associado a indecisão com a instabilidade, a instabilidade com a indecisão. Aquela pessoa que cada vez está de um jeito emocionalmente, que ainda é refém das suas emoções, faz com que ela não consiga força para se decidir em coisas importantes. A instabilidade emocional atrapalha a pessoa a ter um foco. E aí a pessoa fica sempre, mas será? Mas será? Mas será? E o coração está ali, com essa característica indecisa. Próxima, por favor. Desanimado. Se você vacila, vamos substituir por desânimo? Se você desanima, vamos lá. Se você desanima no dia da dificuldade, como será limitada a sua força, não é? Se no dia da sua angústia, não é, você desanimar, em outra tradução diz assim, a sua força será pequena. Então, na hora da dificuldade, na hora da angústia, o que a gente tem que fazer? Confiar, continuar fazendo o que é certo, olhar para frente, seguir em frente, porque aí isso faz com que a gente se torne mais forte. Então a gente se torna mais forte com a luta ou com a boa vida? Com a luta, mas para isso existe um comportamento na hora da dificuldade. Que comportamento é esse? Não desanimar. Não desanimar. Eu lembro que o pastor Davi sempre falava lá em Manaus, quando vinham as provações. Ele, tá vindo provação? Então, se o sonho de Natal era uma semana, agora vamos fazer 2 de evangelismo. Tá vindo provação?
Então, vamos evangelizar dobrado, vamos servir a Deus dobrado, vamos focar nossa vida em Cristo de forma mais firme, mais convicta, mais inabalável. Porque o desânimo, a gente pode desanimar por um momento, gente? Pode, mas eu gosto muito quando o rei Davi chora e pranteia pelo filho dele quando ele estava morrendo. E aí depois anunciam que o filho dele morreu e ele vai, seca as lágrimas, veste a roupa e manda preparar comida e criticam ele e falam assim, mas como que pode? O que aconteceu, rei? O seu filho morre e você agora quer fazer esse banquete? Aí ele, eu chorei enquanto algo podia ser feito. Agora eu tenho que seguir em frente. Então tem a hora e o tempo determinado para o desânimo. Eu lembro que teve um jovem aqui na igreja que se desviou. Né? A gente sente por todos quando se desviam, mas a gente crê que todos em algum momento da vida vão voltar. Esse ainda não voltou. E eu lembro que meu Deus, como eu chorava. Aí eu chorava, aí se eu ia falar naquilo eu chorava. Acho que foi uns 3 dias, um dia minha filha Beatriz olhou para mim, mãe, você já chorou, já chega. Agora para de chorar, seque esse choro porque já acabou, não tem mais o que fazer do que ficar chorando. E aquilo ali para mim foi na lata, assim, na mira. Eu pensei, ela tem razão, para que eu vou continuar chorando sem parar? Toda vez eu vou ficar chorando. Né? Eu já chorei, eu já derramei meu pranto, eu já chorei 1 dia, 2 dias, 3 dias, mais de semanas, cada vez que lembrava. Mas chegou uma hora que eu sequei a lágrima e entreguei para o Senhor. Eu ainda me emociono quando eu oro por Ele, ainda lembro. Sim, mas tem um tempo para... Desânimo de momento não é ser desanimado. Fala para quem está do seu lado. Desânimo de momento vem e passa. Fala, tem que prazo de validade. Próximo, coração ansioso. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Que lindo esse versículo, né? O coração ansioso. Cada vez mais eu gosto da definição de ansiedade como a falta da porção real de fé na nossa vida, né? A falta da porção real de confiança. Porque a gente é ansioso por aquilo que a gente não confia. Aquilo que a gente não sabe quando será, que a gente não tem uma paz em relação àquilo. E aí a ansiedade vem e ela chega ao ponto de causar depressão. Eu espero que toda ansiedade precisa ser tratada, tem níveis. Algumas você consegue tratar diariamente na meditação, na oração, no aconselhamento. Outras você tem que ir para um tratamento, dependendo do nível que aquilo alcançou na sua vida. E às vezes, em alguns casos, até uma medicação por um período. Mas o importante é você saber observar, porque algumas pessoas são tão ansiosas, elas não percebem. E elas tiram a paz de quem está em volta. Porque viver com um ansioso o tempo todo é estressante, não é? Então, você também tem que pensar em você e nos outros. 10, coração questionador. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio... Foi fraco, e não se apoie em seu próprio... Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, Ele endireitará as suas veredas. Coração questionador. Gente, a gente não vai entender tudo. Para obedecer, não precisa entender tudo. De novo eu volto para líder, né? Que enxerga também coisas longe. Então, por natureza ou por vivência e por prática, acaba sendo um pouco mais questionador. Mas tem um limite entre ser questionador e um limite entre estar sempre questionando aquilo que é ensinado, aquilo que está acontecendo, aquilo que Deus fala, aquilo que acontece com a sua vida, achando que aquilo não é justo. Há um limite do questionamento para aquele que deixou de viver a fé. E é uma mente atormentada. É uma mente que não para de pensar. É uma mente que cansa. 11. Coração ciumento.
Pois onde há inveja e ambição egoísta, não é? Em algumas traduções, o ciúme, aí a confusão e toda espécie de males. Hoje em dia, fala para quem está do seu lado, qual que você acha que tem sido hoje um dos grandes fatores que tem provocado ciúme ou inveja? A exposição das pessoas hoje. Tá. A exposição aumentou. Vocês concordam que a exposição das pessoas hoje aumentou? O que mais? Descontentamento. O que mais? Sucesso do próximo. O que mais? Tem uma palavrinha aí. Isso, Rafa. Comparação. Quando eu olho lá, porque a gente fica, né, culpando a rede social, mas vamos olhar para o nosso coração. A gente olha lá e a gente vê que parece que está tudo maravilhoso, na maioria das vezes. Mas o problema não é estar tudo maravilhoso para o outro. O problema é quando eu me comparo. E aí, quando eu me comparo e acho que eu estou no prejuízo, porque eu não conheço toda a vida da pessoa e eu não estou olhando para o que Deus está fazendo na minha vida, vem o quê? O ciúme, a inveja. Sabe o que um líder tem que estar sempre vigiando? Que ele não pode perder no coração que o ministério dele é servir. O ministério dele é ver o outro bem, é levar o outro a encontrar o seu melhor e a trazer o melhor que Deus deu para que ele abençoe a vida dos outros. Esses dias a gente viajou, a gente voltou, aí um irmão passou, né, falou, apontou assim, bateu a mão no ombro do Felipe, pregou bem esse rapaz aqui, hein? Ó, não viajem mais não, senão ele vai tomar o lugar do pastor. Falei, glória a Deus que ele prega bem, né? Glória a Deus que ele é uma bênção. Vai pregar agora, 11 horas, né? No culto das 11. É a alegria de ver o crescimento do outro. É a alegria de ver que o plano que Deus tem para mim, tem um plano para o outro, tem um plano para o outro, tem um plano para o outro. Então eu não vou ficar me comparando e nem querendo que o outro não avance. Com medo dele brilhar mais do que eu, gente. Então, o ministério de líder é servir, diga servir. Tirar o melhor do outro. Sempre. E por último... Pode passar o último, por favor. Coração ganancioso. Pois o amor ao dinheiro, a gente já está encerrando, é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Porque viver para ganhar dinheiro é uma forma de escravidão. Tira a paz, não é? A gente tem que pensar no futuro, a gente tem que batalhar, a gente tem que trabalhar, mas isso não pode ser o quê? A razão da nossa vida. O amor não tem que ser ao dinheiro. O dinheiro é algo que eu vou ter para cumprir o propósito de Deus na minha vida. Então, meu apego não é com o dinheiro. O dinheiro, ele é uma ferramenta para eu viver de acordo com os propósitos de Deus. Fora disso, se não for assim, eu vou viver atormentada. E tormento, ele é interior ou exterior? Então, às vezes, ninguém vai ver, mas a gente vai ver, tá? Que é o coração ganancioso. Para casa, tem os textos na sua apostila. Tem 5 textos que vocês vão ler e vão explicar o que cada um deles tem a ver com o tema da nossa aula. Entenderam essa tarefa? Semana que vem vamos ver condições positivas do nosso coração. Deus abençoe vocês, uma boa semana.